Então, pessoal, aqui temos o contator, né? Na verdade, a caixa individualizada que o fabricante faz o despacho do equipamento para o consumidor final. Então, nessa caixa aqui tem algumas informações que são interessantes da gente discutir e eu passar aqui para vocês. Primeira coisa vai ser sempre que vai vir a marca do equipamento. Então, nesse caso aqui é uma Telemecanique. O conteúdo, no caso aqui um contator. Aí algumas empresas, né, costumam mandar uma foto com as características arquitetônicas desse contator que vai estar dentro dessa caixa. Depois aqui a tensão, a frequência 50/60 Hz, significa que esse contator ele pode trabalhar tanto em países com frequência de 50 ou 60 Hz. E depois aqui a parte mais importante, que é o modelo. Então, o modelo é aquilo, né, que a gente verifica lá nos catálogos, a nomenclatura que a gente verifica nos catálogos, é a especificação que a gente faz de acordo com as características lá do nosso motor. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma LC1D18, que significa que é uma contatora da Telemecanique que tem uma capacidade de 18 amperes. Então, ela está apta para acionar cargas até 18 amperes. Tá? Depois aqui tem um multiplicador, mostrando que isso aqui dentro dessa caixa só vai ter um equipamento. Tá? Depois aqui o código de barra, como todos os produtos possuem código de barra. O fabricante, que é a Schneider Electric Brasil, tá? E o CNPJ aqui da empresa fabricante. Então vamos abrir aqui a caixa. Então dentro da caixa a gente tem aqui o nosso contator. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer ao retirar da caixa é conferir, né, se o nosso contator é o que a gente viu ali no modelo da caixa. Então tá aqui, ó. Todo o contator, se eu pego um foco melhor para mostrar para vocês, todo contator ele vai trazer no seu corpo a gravação do modelo. Então o modelo é o LC1D18. Então LC1D18, tá? Então conferiu. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma contatora Telemecanique, é uma contatora que possui 3 contatos principais, então 1 L1, 3 L2 e 5 L3. Então, aqui eu tenho a saída dos 3 contatos principais, 2 T1, T2 com a identificação também do 4, então 4T2, e o 6T3. Esses contatos aqui serão os contatos que vão fazer a alimentação do nosso motor. Então, a energia vai entrar aqui, por exemplo, a fase R entra por L1 e vai sair aqui para o nosso motor através de T1 no terminal 2. Tá? Mesma coisa para a fase S e para a fase T. Depois eu tenho os contatos auxiliares, vou chamar mais pertinho aqui para vocês verem aqui. Então, aqui, ó, 13, final 14 é o contato normalmente aberto. Depois, 21, final 22, né, ou 22 é o normalmente fechado. E aqui, ó, eu tenho o A1 e A2. Quem é A1 e A2? Como a gente já viu, A1 e A2 são os terminais de alimentação da bobina do nosso contator. Então, esse contator vai ter alimentação através de A1 e A2. Vai ser esses terminais que vão fazer o nosso contator ficar energizado. Ainda falando aqui da embalagem do contator, né, chama atenção para vocês que as empresas elas fazem essa impressão dentro da embalagem para mostrar quais os periféricos que a gente pode vir a acoplar com o contator. Então aqui, ó, eu tenho alguns periféricos, né, de acoplagem com o contator. Tá? Depois aqui eu tenho umas instruções de como que a gente desmancha ou como a gente abre, né? Vamos usar esse termo um pouquinho melhor, né? Como que a gente abre o contator para poder ter acesso à parte interna do contator. Tá? E depois aqui, ó, eu tenho um exemplo, né? Ou vamos dizer assim, a listagem dos blocos que eu posso adicionar ao nosso contator. Então eu tenho aqui, ó, um bloco com 2 contatos auxiliares, um bloco com 4 contatos auxiliares e aqui um relé temporizado ao trabalho e um relé temporizado ao repouso. E aqui também, do outro ladinho, eu tenho uma outra forma de como que eu posso acoplar lateralmente o outro contato auxiliar. Sempre lembrando que a gente vai sempre adicionar contatos auxiliares. Nunca vai ser feito a adição de contatos principais.
Então, para mostrar para vocês, eu tenho um exemplo aqui ó, de um bloco de contato adicional. Então, ó, 53, 54, 61, 62, 71, 72, 83, 84. O que que significa? 53, 54 normalmente aberto, 61, 62 normalmente fechado, 71, 72 normalmente fechado, 83, 84 normalmente aberto. Como é que eu vou acoplar esse bloco? Então ele tem aqui ó, um mecanismo, tá? Esse mecanismo aqui ó, é que vai fazer a acoplagem mecânica no nosso contator. Então eu venho aqui, tiro essa proteçãozinha, tem uma proteção aqui ó, em cima do contator. Quando não for feito nenhum tipo de acoplagem, a gente deixa, mantém. Tá? E aí a gente vai fazer o acoplamento do nosso bloco. Venho aqui e faço encaixe do bloco. Tá? Então está encaixado. Mecanicamente, quando o contator for energizado, vai acionar o nosso bloco adicional. Também posso fazer a acoplagem, né, como eu falei para vocês, de relés. No caso desse aqui é um relé on delay, temporizado ao trabalho. Então venho aqui e faço a mesma forma de acoplagem. Perfeito? Outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo, tá, é a questão da parte interna. Então vamos aqui. Então vou pegar aqui ó, uma chavezinha, vou abrir aqui uma das laterais, faço a volta, abro aqui a outra lateral. O que que eu tenho aqui dentro? Primeira coisa que eu vou destacar para vocês, tá? Tenho a nossa bobina. Então aqui ó, é a que vai ser feita a energização. Aqui é o terminal A1 e o terminal A2. No momento que essa bobina for energizada, a gente vai ter o acionamento do contator. Aqui na parte interna, então isso aqui é a parte interna do contator, eu tenho o nosso núcleo fixo. Então esse núcleo fixo aqui, ó, formado por várias lâminas, é onde a nossa bobina é acoplada, tá? E esse núcleo é responsável por criar, né, vamos dizer assim, por fazer esse campo magnético interagir junto com a bobina e criar aqui um eletroímã que vai fazer o quê? Vai fazer com que essa parte aqui ó, superior do nosso contator ó, seja atraída. Então aqui está a parte móvel do nosso contator. Ó. Então essa parte aqui ó, é que ela vai se movimentar. E aí o que acontece, pessoal? Quando essa parte aqui se movimenta, aí a gente tem o acionamento dos nossos contatos. Quem é aberto se fecha e quem é fechado se abre. Essa mola, para que serve essa mola? É uma mola de repouso. Ela vai aqui, ó, entre o nosso núcleo móvel e o nosso núcleo fixo. Então ela vai aqui, ó, entre um núcleo e outro. Qual é a função dessa mola? Como o nome já diz, é uma mola de retorno. No momento que a gente fizer a desenergização do nosso contator, essa mola vai ser responsável de fazer, né, o nosso contator voltar ao estado de repouso. Então vamos montar aqui novamente, núcleo fixo ali na parte inferior da carcaça. Aqui vai a nossa bobina e depois, né, na posição adequada, olha aqui, ó, A1 e A2. Esses aqui são os terminais que vão fazer contato lá na nossa bobina. Então, aqui, ó, e aqui vai ser inserido esses dois terminais para depois na parte superior a gente ter acesso via borne. Então aqui eu venho, tá? E aí, se tiver tudo certinho, a gente vai ter que dar uma pequena forçadinha aqui para o nosso contator se fechar. Então, ó, fechou, tá? Encaixou, tá fechadinha, tá funcionando livremente aqui, ó. Tá apta para ser utilizada. Para chamar um pouquinho a atenção de vocês de um item muito importante, eu trouxe esse contator, o CW47, que é um contator que tem uma capacidade de condução de corrente de 47 amperes. Então ele é um contator bem maior, certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Esse contator tem essa característica de ter um bloco de contato adicional, tá? Que tem um acrílico. E aí a gente consegue enxergar aqui, ó, um contato normalmente fechado e aqui embaixo um contato normalmente aberto. Aqui a entrada do contato normalmente aberto, então vem a energia até aqui, tá? E aqui a saída desse contato. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho a entrada do contato normalmente fechado e aqui a saída. O nosso contato ele é dividido em duas partes.
eu tenho uma parte que é fixa, aquela que está moldada na carcaça, que é onde a gente vai fazer a conexão do condutor, e eu tenho a parte móvel, que é aquela que está ligada mecanicamente com o núcleo móvel do nosso contator. Então, quando o nosso núcleo móvel ele é, vamos dizer assim, atraído pelo núcleo fixo, ocorre essa movimentação. Observem os contatos ali no nosso vídeo. Primeiro, eu vou ter uma leve movimentação no contato normalmente aberto, só que notem, ó, primeiro o contato normalmente fechado ele está abrindo e já abriu, e só depois é que o contato normalmente aberto fecha. E essa sequência, pessoal, ela acontece em todos os contatores. Sempre eu vou ter primeiro a abertura do contato normalmente fechado e depois o fechamento do contato normalmente aberto. E aí, pessoal, quando vai voltar para o estado de repouso, o que acontece? Primeiro o nosso contator abre o contato normalmente aberto, volta esse contato para o estado de repouso para depois voltar ao contato normalmente fechado para o estado de repouso. Certo? Então isso é uma coisa muito importante para o pessoal que vai trabalhar aí na prática, o pessoal que vai depois dedicar sua vida para a área de comandos elétricos, é saber que sempre eu vou ter primeiro o acionamento do contato normalmente fechado. Então primeiro ele abre para depois a gente ter o fechamento do contato normalmente aberto. Trazendo mais um modelo de contator, eu tenho aqui o CWM12, fabricado pela WEG. Esse contator é um contator com capacidade de condução de corrente de 12 amperes. Ele tem aqui os 3 terminais principais, então L1, T1, L2, T2 e L3, T3. No lado aqui eu tenho um contato auxiliar 13 e 14, que é um contato do tipo normalmente aberto. Aonde fica a energização de A1 e A2? Onde que eu tenho a energização da nossa bobina? A energização da nossa bobina vai se dar aqui, ó, na parte lateral do contator, entre A1 e A2. Tá? Aqui em cima também a gente tem A1 e A2. Por que, pessoal, que a gente tem essa facilidade, ou por que a gente tem essa redundância de A1 e A2 dos dois lados do contator? Isso serve porque a gente tenha sempre acesso, tá, de forma, vamos dizer assim, mais fácil para fazer a energização desses terminais. Uma outra pergunta, uma outra questão: se eu precisar de contatos auxiliares, vamos dizer assim, além de 13 e 14 que eu tenho nesse contator, para isso a gente vai ter que comprar blocos de contatos adicionais, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele é um bloco que é vendido separadamente, então nesse caso aqui, ó, é um bloco do tipo NF, normalmente fechado. Então notem que ele tem um tracinho final 1, tracinho final 2. Isso significa que ele é um contato normalmente fechado. Então, para fazer a acoplagem, pessoal, eu posso escolher qualquer um aqui dos pontos de acoplamento. Venho aqui, ó, coloco essa parte aqui, ó, que tem que acoplar ali na parte do nosso contator. Então, eu venho aqui, ó, e pressiono o bloco para baixo e depois encaixo ele nessa direção. Para retirar, a gente vem com uma chave, tá? Aí essa chave a gente introduz aqui, ó, levanta essa travinha e empurra para o lado contrário. E aí o bloco sai. Lembrando, sempre lembrando que esse bloco adicional, ele é vendido separadamente, no caso da WEG, e a gente pode comprar do tipo normalmente aberto e do tipo normalmente fechado. Por último aqui, pessoal, para fechar o nosso vídeo, vou mostrar para vocês um contator um pouquinho diferente do que a gente já viu até agora. Esse contator aqui da Siemens é um modelo que possui só contatos auxiliares, então é um contator auxiliar. Então notem, ó, eu tenho os contatos auxiliares 13, 14, normalmente aberto, 21, 22, normalmente fechado, 31, 32, normalmente fechado e 43, 44, normalmente aberto. E a energização vai ser feita através de A1 e A2. Então, pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se quiser também deixar algum comentário lá no vídeo, quem quiser deixar alguma sugestão, coloquem lá nos comentários do vídeo, que aí eu vou lendo e aí eu vou adequando conforme as necessidades de vocês. Então, um abração para todos e até o próximo vídeo.